Alô, galera. Nossa aula de hoje será sobre o reino protista. Reino protista, segundo reino do estudo da taxonomia, do estudo dos seres vivos. Reino protista, onde vão estar os seres mais diversos do planeta. É um reino onde os seres não apresentam características muito únicas, muito próprias. Então, eu vou ter uni e pluricelulares, eu vou ter heterótrofos e autótrofos, eu vou ter parasitas e vida livres. Então, características contrárias, mas todas elas presentes em seres do reino protista. A única obrigação que eu vou ter desses seres é o fato deles serem eucariontes. Eucariontes, portanto, presença de membrana plasmática, membrana nuclear e organelas membranosas. Então, essa é uma definição, essa é uma obrigatoriedade dos seres do reino protista. Então, seres do reino protista, seres também simples, microscópicos, porém, eu vou ter nesse grupo também as algas, que são seres pluricelulares, então seres também macroscópicos, ok? Então, essa dualidade, esse paradoxo de características vai ser marcante no reino protista. Uni, pluri, heterótrofo e autótrofo, vida livre e parasita, certo? Então, isso marca o reino protista como um reino muito diverso, tá? Nós vamos estudar uma divisão desse reino protista. Como assim? Vamos ver os protozoários, seres unicelulares, tá? Microscópicos, e vamos ver as algas, seres unicelulares e pluricelulares. Então, vamos ter algas unicelulares, microscópicas, e vamos ter algas pluricelulares, macroscópicas, que são essas algas que a gente conhece da praia, como sargaço, uma uva e outras algas que podemos visualizar nos oceanos, ok? Então, nós vamos ter aí uma divisão de seres, onde é necessário que façamos uma separação. Estudar um, depois estudar o outro. Aqui, nós vamos dar início falando dos protozoários, seres microscópicos, certo? Unicelulares, que podem ou não causar doenças. Eles são mais marcados pelo fato de causar doenças, porque eles vão estar presentes no organismo e eles vão desenvolver parasitoses no nosso corpo. E aí nós lembramos de algumas bem conhecidas, como a malária, a doença de Chagas, a toxoplasmose, que são doenças causadas por protozoários. Então, protozoários, seres unicelulares, causadores de doenças. Ou não. O que é que a gente vai encontrar também? Uma classificação desses protozoários. Classificação dos protozoários em relação à sua forma de locomoção. É um fator de observação, é um fator de verificação de como são esses protozoários. Então, nós vamos ter grupos separando os protozoários de acordo com a sua forma de locomoção, tá? Aqui nós vamos falar um pouco também agora sobre uma forma de locomoção que já foi vista em algum momento da vida escolar de vocês, que foi o tixotropismo, ou movimento ameboide, locomoção por movimento ameboide, tá? Eu vou comentar um pouco do grupo e aí a gente vai desenvolver essa relação. Então vamos lá. Eu tenho os seres protistas do tipo protozoários como microscópicos e muitos deles causadores de doenças. E aí eu tenho, dentro desses seres do reino protista, uma subclassificação em grupos de protozoários, certo? Que vão ser classificados pelo seu tipo de locomoção. Só fazendo um apanhado, ok? Então vamos lá. Primeiro grupo. Qual é o primeiro grupo? Sarcodíneos. O que são sarcodíneos? Sarcodíneos são aqueles protozoários que se locomovem por movimento ameboide ou tixotropismo. Parte do corpo dele é lançado para frente, ele fixa essa parte que foi lançada para frente e puxa o resto do corpo.
depois ele joga de novo um pedaço, puxa o resto do corpo. Isso chama-se tixotropismo ou movimento ameboide. Por que movimento ameboide? Porque quem realiza esse tipo de movimento são as amebas. Ameba, seres sacodíneo, presente no grupo dos sacodíneos, ok? Então, aí nós vamos ter o movimento ameboide, o tixotropismo, como condição de seres desse grupo, ok? Então, primeiro movimento, o primeiro grupo. Segundo movimento, segundo grupo, flagelados. Os flagelados são aqueles que possuem uma espécie de cauda ou várias dessas caudas para bater e aí fazer com que o protozoário nade no organismo, no substrato, no ambiente. A maioria das vezes, os flagelados estão presentes no nosso corpo, que seriam os causadores de doença. Um flagelado bem conhecido é o Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas. Então, ele fica dentro do corpo, ele transforma-se em um protozoário adulto, então ele cria esses flagelos que vão bater em um movimento rápido e vão fazer com que esses seres se locomovam. No caso do Trypanosoma cruzi, ele vai migrar para o coração e vai formar ninhos, causando a doença de Chagas, certo? Segundo grupo, flagelados, exemplo, Trypanosoma cruzi. Terceiro grupo, ciliados, cílios. Então, esses seres vão ter espécies de cílios muito parecido com os flagelos do Trypanosoma, porém pequenos e vários ao longo do corpo. Então, eles vão ter esses cílios tendo a capacidade de vibrar, de movimentar e fazer com que esse ser se locomova ou nade. Aí nós vamos ter um protozoário de vida livre, como exemplo, que vai ser o Paramecium, um tipo de flagelado, de ciliado, que vive na água. Então, a gente pode pegar, os cientistas às vezes pegam uma gotinha de água, colocam ao microscópio e aí vê vários Parameciums nadando naquela gotinha de água, já que eles são microscópicos, tá? Então, terceiro grupo, ciliados, Paramecium como exemplo, ok? Quarto grupo, esporozoários. Esporozoários vão ser os protozoários que não possuem nenhuma forma de locomoção, não se locomovem. Eita, então como é classificado um ser que não se locomove, já que o grupo está relacionado com a locomoção? Aí classificam ele de acordo com o tipo de reprodução, que é através de esporos, daí o nome esporozoário. Exemplo mais conhecido são os causadores da malária, tá? O Plasmodium vivax e o Plasmodium falciparum, que são protozoários unicelulares que causam uma doença muito grave chamada de malária, tá? Então, esses protozoários invadem o corpo através da picada de um inseto transmissor, o Anopheles. Esse mosquito, ele pica e injeta os ovos dos plasmódios no corpo da pessoa. E aí esse plasmódio atinge a corrente sanguínea, começa a destruir as células do sangue, as hemácias, e começa a causar os seus sintomas e sinais. Sintomas principalmente seriam as febres, que a gente vai comentar lá na frente quando falarmos em doenças causadas por protozoários, tá? Ou as protooses ou protozoonoses, tá? Então vimos aqui 4 grupos, 4 tipos diferentes de protozoários, 4 tipos diferentes de locomoção, ok? Próxima aula, nós vamos falar um pouco mais sobre doenças causadas por protozoários, o motivo da definição de protooses, protozoonoses, ok? Fiquem com Deus e até a próxima.